Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. Nós, mais uma vez, nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje, domingo, dia 2 de janeiro, solenidade da Epifania do Senhor, está em Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Meus irmãos, nós estamos celebrando essa grande solenidade que faz parte do ciclo do Natal, que é chamada de Epifania do Senhor. A palavra Epifania vem do grego e significa manifestação, ou seja, é a grande festa, a grande comemoração da manifestação de Jesus Cristo como Messias, como Salvador da humanidade. E o Messias que, nesse ciclo do Natal, nós recordamos, se apresenta pobre, pequeno, frágil, um Deus todo-poderoso que se faz humano. E mais ainda, se faz humano num bebê, numa família muito pobre, de uma região muito pobre, pouco lembrada, no meio dos animais, nasce numa manjedoura, ou seja, no lugar onde os animais comiam. Foi ali que Deus quis nascer. Foi ali que Ele se revelou ao mundo. O mistério da encarnação já estava em curso, porque, enfim, o Verbo encarnado foi gestado no ventre da Virgem Maria ao longo dos meses. Porém, agora, esse Verbo encarnado, ele finalmente, a partir do parto, ele se revela, ele se mostra. E é interessante que no trecho que nós acompanhamos aqui do Evangelho de Mateus, são reis magos os personagens que apontam para essa manifestação. Os reis magos eram de povos estrangeiros, ou seja, eram pagãos. Isso já mostra uma identidade desse Messias. Esse Messias, esse Salvador que se manifesta, ele não é restrito ou limitado a um grupo, somente aos judeus. É um Messias que traz como novidade a atração, uma boa nova, um evangelho, uma boa notícia para todos os povos, inclusive para aqueles que não eram judeus. É um Messias para os outros, o Messias que nasceu para dar a vida e dar a vida para todos aqueles que querem aderir a essa graça. Não importa
o povo, não importa a condição social, não importa a cultura, seja de onde for, a língua, ele é um Salvador para todos. É assim que ele se manifesta. E se manifesta também como um rei poderoso, diante do qual os reis desse mundo tremem. Porque se trata de um poder diferente do poder simplesmente mundano. Vejam como o nascimento desse menino incomoda o rei Herodes. Ao escutar dos magos, dos reis magos, essa novidade de que o Messias tinha nascido, ele fica incomodado, porque ele não está preocupado com a salvação, ele não está preocupado com a verdade, ele está preocupado com o seu poder. Isso para nos ensinar que o anúncio da manifestação de Deus no menino Jesus, na encarnação, não pode ser acolhido por aqueles que se colocam no centro. Não dá para entender ou acolher a manifestação do menino Jesus se nós somos egocêntricos, se nós somos apegados, não só ao poder, mas também ao dinheiro, aos bens, aos prazeres mais baixos. Para acolher a manifestação do menino Deus, nós não podemos ser como Herodes. Herodes, percebam, ele não sai do seu lugar, ele continua lá em Jerusalém. Ele escuta e ele fica ali. E ele se sente ameaçado porque ele não quer perder o poder mundano que ele tem. A nossa postura deve ser como a dos reis magos. Os reis magos não estão parados, eles estão a caminho. Eles saíram lá das suas terras, estão passando por Jerusalém procurando o menino, seguindo a estrela, seguindo os sinais de Deus. Eles estão atentos àquilo que Deus mostra até se encontrar com o menino Jesus. E interessante, no final do Evangelho diz que eles retornaram para as suas terras por um outro caminho. Isso, claro, primeiro sentido, para fugir do rei Herodes, para que o rei Herodes não soubesse onde eles estavam e fosse atrás do menino, mas por um sentido espiritual. Voltar por um outro caminho significa: eu fiz uma jornada, eu deixei para trás minha terra, minha estabilidade, eu saí daquele lugar, comecei uma peregrinação, fui seguindo os sinais de Deus, atento a esses sinais, me encontrei com Cristo e mudei de rumo, ou seja, experimentei um processo de conversão. Nós somos chamados a acolher a epifania ou a manifestação do Senhor, nos colocando no lugar dos reis magos. E eles, além disso tudo, eles se apresentam diante do menino Jesus trazendo 3 presentes: ouro, incenso e mirra, o que é muito simbólico, é muito significativo. Ouro significa que eles reconhecem naquela criança pobre o rei do mundo. O ouro é sinal de realeza. Mas também nós podemos meditar o seguinte: nós somos chamados a nós mesmos nos fazermos o dom, o presente, a oferta a ser apresentada para o menino Jesus. Nós somos chamados a nos dar a Ele como presente, como dom. E nos dar como ouro significa o quê? O ouro é um metal que permanece. Ele dificilmente, muito dificilmente, ele é destruído, ele apodrece. Isso não acontece com o ouro. O ouro tem permanência. Então, vamos ofertar ao menino Jesus que se oferece, que se apresenta a nós, com a nossa fidelidade, com a nossa constância, com a nossa permanência. O ouro é um metal nobre, com a nossa nobreza, nobreza de quem é virtuoso, de quem busca a verdade, o bem, a verdadeira beleza, de quem coloca a Deus em primeiro lugar e por isso é nobre. Em segundo lugar, os reis magos dão para a criança o incenso, para dizer que aquela criança é o próprio Deus. O incenso era oferecido aos deuses naquela época. Isso é sinal de reconhecimento da divindade que está presente ali. Isso é simbólico. Para nós, o que é que isso significa? Que nós somos chamados a ser incenso diante do Cristo, que nós somos chamados a, como dizem os cristãos do Oriente já há muitos séculos, a nos divinizar. Aqui no Ocidente, a gente chama isso de nos conformar ou nos configurar ao Cristo, porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. Então vamos tomar posse dessa imagem, vamos ser imagem e semelhança de Deus, vamos dar de presente ao menino Jesus a nossa configuração a ele,
que os nossos sentimentos sejam dele, que as nossas ações sejam ações dele, que a nossa vida seja esplendor da vida de Cristo diante da humanidade. E, em terceiro lugar, os magos oferecem a mirra. A mirra era aquele perfume oferecido ou colocado no sepulcro, para diminuir aquele cheiro ruim que existia nos cadáveres. O que nós somos chamados a lembrar disso? Os reis magos oferecem para lembrar que aquele menino que nascia, ele iria dar a vida pela humanidade e iria depois, claro, ressuscitar. Nós, nos ofertando ao Cristo, lembrando da mirra, lembramos que somos chamados a ser o bom odor de Cristo diante do mundo. Somos aqueles que são chamados a levar o perfume de Deus aonde nós estamos. E será que nós estamos fazendo isso em todos os lugares, em todas as circunstâncias? Além disso, se a mirra é oferecida no sepulcro, nós lembramos que somos chamados a ofertar a nossa própria vida, a nos fazer um com a paixão, morte e ressurreição do Senhor. A mirra é um indicativo que o mistério do Natal está diretamente ligado ao mistério da Páscoa. Aquele menino se encarnou e nasceu para morrer, para dar a vida pela salvação da humanidade. Nós também fomos criados para ser resposta, para dar a nossa vida, para nos unir à oferta de Cristo e assim ser luz do mundo. Uma luz muito mais poderosa do que a luz dessa estrela que conduziu os reis magos a Jesus. O mundo de hoje precisa de luminares, de sinais que apontem no fim das contas para o Cristo, que é um sinal diante do mundo de que o Salvador está perto, está no meio de nós e que é possível repetir a experiência de o encontrarmos. Que a Virgem Maria, que apresentou o menino Jesus para os reis magos, que viu os reis magos se ajoelharem, aqueles reis sábios, ricos, se ajoelharem diante do menino Jesus, que ela nos ajude a oferecer para ele o ouro da nossa nobreza e da nossa constância. Segundo, o incenso, que representa a nossa configuração ao Cristo, o chamado a sermos como ele. E em terceiro, a mirra, lembrando que nós somos chamados a ofertar a nossa própria vida como um dom pela glória de Deus e pela salvação da humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.